Então, né, nós vamos seguindo o livro, o caminho do perdão e o perdão como caminho, e nesse caminho do perdão, nós estamos dentro desse livro, estudo, desde o começo, fomos tratando sobre o que é o perdão, o que não é o perdão, o que é a importância do auto-perdão, a importância, o porquê do perdão, as consequências do não perdão, o perdão, o auto-perdão, o perdão ao outro, o perdão aos pais, o perdão aos filhos, o perdão ao nosso próprio corpo, o perdão ao cônjuge. E agora nós chegamos num ponto bem delicado e muito profundo, que chega a ser a expressão máxima do amor, segundo o que nos diz o autor aqui, que é o perdão aos nossos inimigos. Se perdoar um amigo não é fácil, quanto mais difícil será perdoar aqueles que despertam em nós as nossas emoções primitivas e que parecem refratário a qualquer ação empática nossa com relação a eles. Então vamos seguir a leitura desse capítulo, refletindo sobre isso. Por favor, deixe comentário, né? Uh, e vamos procurar ampliar a nossa visão do sentido e da importância e do valor do perdão. E assim, no capítulo 12, então, o perdão aos inimigos. Observaste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, já que o seu sol desponta sobre maus e sobre bons, e cai chuva sobre justos e sobre os injustos também. Pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim os publicanos? Não fazem assim também aqueles que são os criminosos dessa nossa fase, aí, os grandes, né? Eles também têm aqueles a quem eles dedicam afeto verdadeiro. Eles também têm. Né? Então, se nós queremos ter uma atitude melhor, ter uma conduta como homens de bem, nós precisamos avançar um pouco além desta questão de amar apenas aqueles que nos são simpáticos, aqueles que nos amam, que nos beneficiam de alguma forma com a sua presença. E aí ele segue: o convite dos espíritos superiores é claro e insofismável. Amar os inimigos é perdoá-los e retribuir-lhes o mal com o bem. O primeiro trecho, então, a primeira citação está no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículos 43 a 46, e esse segundo no Livro dos Espíritos, na questão 887. Se o perdão, por natureza, se constitui num desafio ao ser humano em seu caminhar existencial, o que não dizer quando ele necessita ser exercido com relação a um inimigo? Se já é complicado sermos indulgentes com aqueles que nos querem bem, e de manejo complexo a tolerância com aqueles que nos amam, então quão mais desafiador será o perdão como exercício amoroso aos que nos maldizem, nos odeiam, nos perseguem, né? Em verdade, a dificuldade se estabelece porque há correspondência dialética, ou seja, há conexões intrínsecas das imaturidades e pontos cegos que carregamos interiormente com aquilo que aparece dos outros, surgindo assim os conflitos em nossas interações interpessoais. Portanto, há necessidade de refletirmos sobre os tipos de inimigos e onde eles estão para melhor esquadrinharmos o amor em sua qualificação suprema, o perdão.
Sempre que falamos em inimigos, logo pensamos nas pessoas que se colocam como nossos adversários, buscando nos atingir. Entretanto, há inimigos mais próximos e mais difíceis de serem amados e perdoados. São os interiores, aqueles que habitam a intimidade do nosso ser, as nossas imperfeições, que se escondem e nos tornam reféns, suprimindo a nossa liberdade e sabotando nosso anseio de felicidade, de vida. São esses os inimigos que violam a nossa inteireza, fragmentando-nos por dentro e nos impondo conflitos emocionais, crises existenciais, perturbações obsessivas, bem como atrapalhando a nossa movimentação social e nos legando enfermidades orgânicas, das mais simples até as mais excruciantes. São esses inimigos internos que nos conectam com os inimigos externos e os mantêm, impedindo-nos a marcha do perdão. Se não existe perdão dentro do país da nossa própria alma, em vão esperaremos pelo perdão aos adversários de fora. É imprescindível amar os inimigos que nos habitam para lograrmos alcançar o nosso próprio perdão, abrindo assim espaço no coração a fim de perdoar aos nossos oponentes exteriores. Pedro e Judas, simbolicamente, representam duas possibilidades de escolha em relação à andança do perdão. Judas, dominado pelo inimigo interno, a sede do poder temporal, vende Jesus por algumas moedas aos sacerdotes que lhe manipulavam a consciência usando a sua fragilidade psicológica. Depois, quando se dá conta de que fora engodado pelos inimigos externos, fez a escolha de fechar-se para a caridade a si mesmo, sabotando a sua caminhada ao auto-perdão. Desse modo, entra em remorso, elegendo a punição em vã tentativa de matar o inimigo interior que o traíra e, lamentavelmente, se suicida. Pedro lida com seu inimigo interior, a sua fragilidade, de forma diferente. Após trair Jesus, negando-o 3 vezes, cai em si e escolhe o pranto como desabafo. Em seguida, levanta-se para fazer uma jornada de realinhamento moral, erguendo-se paulatinamente pelo alto perdão, até se constituir num dos maiores discípulos do Evangelho. A transformação da sua fraqueza em força chegou ao nível de propor, no momento da sua morte, que a sua crucificação se fizesse de cabeça para baixo, posto que de cabeça para cima somente Jesus fora digno. Jesus escandalizou seus contemporâneos ao proclamar um novo e grandioso mandamento, até então inexistente na cultura do seu tempo e de seu povo: amar aos inimigos. Ousa anunciá-lo há 2000 anos atrás, quando ainda hoje é uma matéria demasiadamente árdua de ser concebida, desde as relações domésticas até as internacionais. Todavia, ele não somente revelou uma teoria julgada assim utópica, mas a exemplificou em sua prática cotidiana, demonstrando ser possível tal façanha. Por ser ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, vivia em paz consigo mesmo, sem a presença de inimigos internos, portanto, sem os conflitos intrapessoais que nos caracterizam. Assim, amou aqueles que se colocaram como seus inimigos externos, os sacerdotes impiedosos, os fariseus hipócritas, o soldado que os esbofeteou,
A Pilatos, dominado pelo poder temporal, a multidão odiosa em torno da cruz. Foi mais além e amou também aqueles que se comportaram de modo infiel. A Pedro, na sua fragilidade, e a Judas, no seu engano. Amou aos discípulos que dormiram no horto das oliveiras, aos beneficiários da sua bondade que não o defenderam, e a todos os que sequer votaram a seu favor no plebiscito infame que libertou Barrabás em detrimento da sua presença de peregrina da paz condenada à cruz do martírio. Perdoa a todos, volvendo 3 dias depois da hedionda ingratidão, a crucificação, ao convívio de todos, sem fala queixosa, nem silêncio ressentido, sem cobrança rancorosa, nem atitude hostil, apenas amor. Amor aos amigos e aos inimigos. Sigamo-lo. Esse é o convite que nos faz, neste capítulo, o Dr. Alberto Almeida. Quem gostou, por favor, quem curtiu, quem chegou agora já para assistir só o capítulo 12, procure assistir os anteriores. Creio que vão encontrar coisas bastante interessantes para refletir, né? Muito obrigada por me acompanhar até aqui.